Então, Êxodo, livro do Êxodo, não é Exodo, Êxodo, capítulo 6, verso 4. Eu sei que nessa versão, essa Bíblia chama-se A Mensagem, ou The Message. A versão, eu gostei muito do como que ela relata esse diálogo de Moisés com Deus. Eu não sei quanto a você, mas quando você lê assim, que diz assim, disse Moisés ao Senhor, disse o Senhor a Moisés, como diz o verso 17 de Êxodo 33 e o 34 e tal. Não sei se você fica empolgado ou não, você fica, poxa, mas Deus falou desse jeito com Moisés. E ele ouviu. E ele ainda escreveu isso. E eu leio isso hoje e eu creio. Você não acha que isso é loucura? Não? Você acha normal? O que você acha? Pergunta para o seu vizinho, o que você acha? Eu vou falar para vocês, eu não gosto de fazer isso, de novo. Mas pergunta para o seu vizinho, o que você acha? Tremendo? Tremendo. Amém, amém, amém. Então eu quero falar sobre isso com você. Então, Êxodo capítulo 6, verso 4. Ou é 4, 6, gente? Espera aí. É esse mesmo, né? É esse mesmo, né? É que eu já compartilhei com vocês, né? Deixa eu ver se eu volto um pouquinho aqui antes. Só um pouquinho, gente. Vocês me dão um tempinho? Não? 6:4. O 6:3. O 6:3, por favor, começa no 6:3, mas a gente conclui no 6:4. Capítulo 6, Êxodo, não é Exodo, capítulo 6, verso 3, diz assim, é Deus falando para Moisés. Lembra o que eu te falei? Deus falando para Moisés. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Repete comigo, Deus Todo-Poderoso. Fala aí, gente. Amém, amém. O irmão veio aqui e falou com uma voz maravilhosa. Estou até com vontade de chamar ele aqui, mas tudo bem. Deus Todo-Poderoso, amém? Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Você percebeu que Deus está falando algo para Moisés que o povo ainda não conhecia? E eles já estavam em qual geração? Já tinha passado Abraão, já tinha passado o Isaque, que não é o meu filho, mas Abraão, Isaque e Jacó. E já estavam em Moisés. E eles já estavam há 400 anos escravizados no Egito. Mas eles não começaram sendo escravos no Egito. Você lembra da história, né? Não vamos falar de toda essa história. Mas aqui, na versão da mensagem que dessa Bíblia aqui, eu gostei mais dessa tradução, porque ela diz assim, eu sou o Eterno, apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus forte, ou Deus Todo-Poderoso, como lemos aqui. Mas eles não me conheceram pelo meu nome eterno. Eu estou presente. Então, como um Deus presente. Eles não conheciam ainda Deus como um Deus presente. Um Deus que está junto com eles. Que é coparticipante com as coisas que eles estão fazendo no dia a dia. Eles não tinham essa consciência de Deus, que Deus estava presente com eles. Sabia das suas necessidades, sabia do que estava acontecendo com eles. Não é verdade? Amém? Então vamos para frente. Então eu quero contar um testemunho para vocês, que envolve a minha família, mais uma vez, eu vou expô-los. Eu não combinei nada com eles, mas eu creio que eles vão me dar a liberdade de expor. Começo com a minha filha, né? Então, eu lembro quando a Radassa ela era pequenininha e ela teve traqueobronquite, né? Traqueobronquite. E teve que tomar 5 injeções por 5 dias de bezetacil. A experiência foi horrível, gente. Por quê? Porque minha filha nasceu
prematura, né, já passou 25 dias numa UTI, depois saiu, e quando ela já estava com uma certa idade, apareceu essas dificuldades de saúde, traqueobronquite. E aí ela não gostava de ver ninguém de branco. A gente não fala sobre isso com ela hoje, mas a gente lembra disso. Ela via alguém de branco, ela já ficava assim. Porque de tanto ela ver enfermeiro, médico, todo mundo que ia de branco perto dela, ela ficava assim, ó. Não ia gostar de passar o ano novo, né? Comemorar o ano novo de branco. Mas aí eu lembro que apareceu essa situação, ela tinha que tomar 5 injeções em 5 dias. E quando a gente chegava na farmácia, a primeira vez, ok. Ela não sabia de nada, só a gente que sabia. Nós chegamos para ela tomar a primeira injeção. E aí tal, aquela conversa vai, o farmacêutico vem aqui atrás. No Brasil é diferente daqui. Pelo menos eu não vi ninguém na farmácia tomando injeção aqui. Toma? Não sei. Às vezes. Aí fomos para a salinha lá atrás e conversa vai, conversa vem. E ela viu uma coisa, ela queria outra coisa e tal. E tem a farmácia hoje em dia é uma farmácia mercado, né? Que ela tem de tudo, mesmo no Brasil, é igual. E aí fomos para a salinha lá atrás e o cara preparando e tal, e aquela agulhona e não sei o quê. E eu falei, filha, agora você precisa tomar aquela injeção, né? Que nós combinamos, falamos para você e tal, não sei o quê. Não demos muito detalhe. E ela olhou assim e foi para trás e falou, não. E não queria. E não queria, não queria, não queria. Gente, para encurtar uma longa história, eu tive que lutar jiu-jitsu com a minha filha. Eu tive que segurar as pernas dela, abraçar com ela, segurar. E ela gritando e chorando. É uma coisa horrível. Por isso que eu estou dizendo que a experiência foi horrível. Isso foi o primeiro dia. E ela tomou a injeção. E aí você fica com aquele sentimento, meu Deus, como que eu posso fazer isso com a minha filha? Eu segurei ela para alguém enfiar uma agulha nela, meu Deus. Eu não sei quanto a você. O Mike aqui é o mais novinho aqui, como pai. Mas é uma situação que você... eu não sabia o que fazer. Eu saí da farmácia. Eu saí arrasado da farmácia. A Alane, amor, mas isso acontece. A Alane chorando, né? Mas eu não chorei nem nada, mas aquele negócio ficou assim muito ruim. Porque eu sabia que tinham mais 4 dias. Mais 4 injeções. E todas foram iguais. Eu falei, meu Deus, que coisa mais... E naquele momento eu não estava entendendo muitas coisas e com Deus, e eu gosto muito de ir para Deus e perguntar isso para Ele, Deus, por que tudo isso? Para que tudo isso? Meu Deus, podia ter tomado um comprimido e está tudo certo, ou tomar um líquidozinho e resolve, mas por que enfiar essa agulha na menina e tal? E eu creio que Deus tem situações em que Deus precisa nos segurar para que nós possamos tomar um remédio de alguém. Que muitas vezes a gente fica meio assim desconfiado daquele remédio. Mas que é para a gente poder fluir. E para a gente melhorar. Porque às vezes a gente está doente e não percebe que está doente. Eu vou te dar um texto que diz assim que o Senhor Jesus nos deu um comando. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Ide e anunciai o reino de Deus a toda a criatura. Nós queremos muitas vezes anunciar para quem está dentro da igreja. Isso não vai resolver. Tem gente dentro da igreja que não conhece Jesus. Ok, não importa. Mas não foi para isso que Jesus te chamou. Você vê que Jesus, quando apareceu aos 12, quando Jesus foi ressurreto, e ele apareceu de novo aos 12, ressurreto, Jesus, eu até já falei sobre isso um dia aqui, Jesus não chegou falando, ressuscitei. Eu falei para vocês que eu ia ressuscitar, hein? Cheguei. Jesus chegou dando dura. Não é? Não estou querendo dizer para você com isso que Jesus é duro. Não, Jesus tem objetivos. E ele traçou objetivos para nós. Ide e fazer discípulos. E já foi lançando a incredulidade deles na cara. É ou não é? Sabe o que os judeus se admiravam em Jesus? E muitos deles muitas vezes se juntaram para matá-lo, mas não matavam porque não era a hora? Porque Jesus falava a verdade. E existe um ditado popular no Brasil, não sei como é aqui, que diz que a verdade dói. A verdade dói. Muitas vezes a verdade irrita. Porque tem gente que não quer ouvir a verdade.
ela quer ser massageada no seu ego. Às vezes conversamos, eu e o pastor, e a gente fala, muitas vezes tem pessoas que não vêm falar com você sobre algo que ela precisa decidir, ou um plano, um sonho, ou algo assim, porque ela sabe que você vai falar a verdade para ela, e muitas vezes a verdade é contra aquilo que ela está querendo decidir. Não combinamos nada, tá, gente? Mas é verdade, porque nós não temos tanta experiência quanto o pastor, mas nós também já tivemos experiência de aconselhar pessoas. E muitas vezes as pessoas fugiam de você. E elas se encontravam no culto, e era de longe, e ela já foi sentando para o fundo, e para o fundo, e para o fundo, para o fundo, para o fundo, para a porta de saída, é mais rápido ainda. Terminava o culto, tchan, você ligava, não atendia, porque ela já estava para decidir algo. Você ficava sabendo pelos outros que ela queria decidir algo. E você não era a favor. Também tem coisas que a gente não é nem a favor nem contra, gente. A gente também precisa buscar a Deus. Nós não estamos querendo entrar aqui e roubar a glória de Deus e nos colocar na posição de Deus. Só porque a gente é pastor, é líder, nós sofremos as mesmas provações, as mesmas dificuldades que vocês têm, financeira. Porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre todos. É ou não é? O ímpio recebe a mesma coisa que você recebe. Porém, ele não sabe de onde vem, você sabe. Não é mesmo? E aí a pessoa começa a se esquivar. Mas por quê? Porque não quer ouvir a verdade. E Jesus foi enfático. Ele chegava e na tora. É ou não é? Na tora, ok? É gíria. Deus falou algo comigo no começo desse culto. Ele falou assim, hoje vai cair a religiosidade. Você crê nisso? Vai cair a religiosidade em nossa vida. Porque nós temos mania de ver Deus de uma maneira quadradinha. Deus não é. Deus também não é redondo. Não é isso que eu quero dizer, não é forma. Estou falando que Deus é livre. Porque Ele não tem compromisso com o que não é a palavra dEle. Ele não tem compromisso com a nossa empolgação. Ele não tem compromisso com os nossos sentimentos misturados. Ele tem compromisso com a palavra dEle. É o que Ele disse. Então, eu lembro que o pastor falou numa ministração, no nosso encontro que nós temos lá em Low, e que a gente está aprendendo, conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Gente, que coisa tremenda. Isso tem quebrado muitas coisas dentro de mim. Às vezes eu comento isso com a minha esposa e falo, meu Deus, como que pode? Então, muitas estruturas de religiosidade dentro da gente vão sendo destruídas, né? Vamos falar o português direito. Se você não fala inglês, fale português direito. Foi o que um pastor falou para mim quando eu vim para cá. Mas o que acontece? A gente vai entendendo que Deus é um Deus que tem compromisso com a sua palavra. E o pastor falou algo que eu fiquei assim, e que está lá no testemunho desse livro. A Bíblia é um relato dos atos de Deus. Das coisas que Deus fez e permitiu que acontecesse, é um relato das atividades de Deus. E não das atividades dos homens, não dos personagens bíblicos e tal, que a gente muitas vezes idolatra. Não é. Você entende sobre isso? Deus é um Deus de relacionamento. E esse texto que Deus me deu de Êxodo capítulo 6, verso 3 e 4, né, melhorando aqui, que fala que Deus é um Deus presente. Que está presente com a gente. Isso caiu a ficha para mim, eu comecei a falar com Deus. Falei, então Deus, se o Senhor é um Deus presente, o Senhor está presente aqui nesse meu trabalho? Porque tem sido difícil aqui, Deus. Já veio alguns aqui e não aguentaram o tranco. Ai. Não aguentaram o tranco, eu vou melhorar aqui, porque eu não quero te expor. Mas não é isso. Não é isso. Gente, não é isso. Gente, é demais. O pastor, eu tenho conversado com ele. É muita coisa. Não estou querendo me fazer de coitado, não é isso? Mas eu falei para Deus, o senhor o senhor pode vir aqui. Mas o bom do Egito, gente, que quando Moisés foi até Faraó, e hoje o meu Moisés está aqui, com a mulher dele, eles vão ter ido até Faraó e falado, solta o meu filho. O que aconteceu? As cargas aumentaram. E o povo começou a reclamar. E falou, agora Deus quer matar a gente de vez? Falou que vai libertar, mas agora quer moer de vez?
Né? Porque antes eles pegavam o tijolo pronto, eles já tinham que levar a palha e ainda fazer o tijolo para depois. E não foi diminuído a quantidade que eles tinham que fazer. No meu caso, a quantidade que eu tenho que fazer aumentou muito mais. Né? Se você foi comigo lá e era um tanto, Dori, agora é muito mais, tá? E engraçado que eu tirei 3 dias de folga, foi quinta, sexta e sábado. O rapaz que está fazendo o meu lugar, ele me ligou quinta e sexta 16 vezes. Ai, Jesus. Então eu falei para Deus, Deus, se Deus, tu está dizendo para Moisés, então o Senhor está dizendo para mim. Eu me coloco aqui na posição de Moisés, humildemente, que o Senhor é um Deus presente, então o Senhor é presente aqui no meu trabalho? Em tudo isso que está acontecendo? O Senhor está vendo as caixinhas que eu tenho que carregar? O senhor está vendo o peso dessas coisas? O senhor está vendo o horário que eu termino, o horário que eu começo? O senhor está vendo? Deus não falou nada, gente. Nadinha. Mas o que a Bíblia diz? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele é presente? O que você acha? Ele é presente. Então ele está vendo? Está vendo. Sabe o que ele falou para Moisés aqui? Vai lá, fala para o faraó que o meu povo vai se mandar. Aqui, uma linguagem muito contemporaneizada, muito atualizada. Revista atualizada e mais do que revista e atualizada. O meu povo vai cascar fora. Você vai ter que dar tudo para eles e libera o meu povo aí. E o faraó falou, claro. Beleza, pode ir. Foi isso que o faraó falou? Falou não. Falou, esse teu Deus falou alguma coisa, então você vai ver quem é Deus aqui. Não foi o que o faraó fez? Desceu o lombo, não é mesmo? Então, mas Deus falou para Moisés o seguinte, eu tenho visto a aflição do meu povo e tenho ouvido as suas lamentações. Não foi o que Deus falou para Moisés? Gente, que diálogo maravilhoso esse. Esse diálogo, gente, a gente precisa transferir isso para nós. A gente precisa entender que Deus fala dessa maneira. Porque Moisés não tinha o Espírito Santo e nós temos. Moisés não tinha Deus habitando dentro dele. Você tem Deus habitando dentro de você. Se você aceitou Jesus. Amém? Então Deus pode falar muito mais com você do que falava com Moisés. Deus falou uma vez com Noé. Até falei sobre isso um dia aqui. Uma vez que Noé construiu um barco. Depois, quantas outras vezes Deus apareceu ou falou com Noé para construir barco? Nenhuma. Só foi aquela vez. E o Noé, debaixo daquela palavra, teve um ministério de muitos anos, né? Que até construir a arca levou um tempo. Diz muitos teólogos que não é tudo isso, mas tudo bem. Mas vamos chegar perto de... Que fosse 2 anos. A gente, se for 2 horas, a gente já não está aguentando. A gente já quer vir no culto, quer que se vai ter o profeta fulano de tal, a gente já quer que confirme a palavra que falou aquele dia comigo, porque não sei o que é lá, porque a gente precisa de confirmação. É ou não é? Mas se o Espírito Santo está dentro de você, gente, tudo que você precisa de Deus está dentro de você. Você pensa que eu já não fui para Deus e fiquei reclamando um monte de coisa? Eu falei, poxa Deus, nós fomos naquele culto, tinha um fulano de tal que estava lá pregando, e ele é usado em profecias, ele é usado em tal, e coisa e tal. E por que o senhor não falou nada comigo? Sabe o que Deus falou? Mas tudo que você precisa eu já pus dentro de você, criatura. O Espírito Santo está dentro de você. Quem foi que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Satanás? Quem foi? O Espírito Santo. E onde que ele está? Dentro de você. Gente, eu estou falando isso para você porque isso vem para mim. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós podemos tomar posse disso e viver isso. Então eu queria falar algumas coisinhas com vocês aqui a respeito desse bate-papo do Moisés. Bate-papo é a minha forma de falar, tá, gente? Não fica escandalizado comigo, não. Desse bate-papo do Moisés com Deus. Eu chamei de oração de Moisés. Você pode chamar de oração da Elaine, oração da Radassa, oração do Mike, oração do Dório. Chama para você. Amém? Primeira coisa. Êxodo, capítulo 33, do verso 12 ao 23.
é nesse contexto que nós vamos falar aqui de... Eu quero falar de 4, mas se não der para falar as 4, não tem problema, porque vocês têm que receber a badge, né? Quem vai receber a badge, eu não sei. O Sandro é um, né? Êxodo capítulo 33, verso 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo... Gente, você parou para pensar nisso? Respondeu-lhe, Deus falou para ele pediu um negócio e Deus falou, olha aqui. Só que o que acontece? Que a tradução para o português ou até mesmo para o inglês não traduz literalmente o que está escrito em hebraico? Ou em grego? Hebraico. Aramaico. Tá vendo, gente? Ou russo, seja lá. Ele pediu a presença de Deus para ir junto com eles. Porém, Deus falou para ele, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Presença, descanso. Presença, descanso. Presença é sinal de descanso. Amém? Como é que eu vou exercitar essa presença de descanso? Tomando posse, calma aí. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo... Mas ele acabou de falar que a presença vai. Como é que Moisés respondeu para Deus? Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Porque não é a presença que Moisés pediu para Deus. No texto original. Eu não sou um grande estudioso, teólogo, mas eu já ouvi alguns contando e eu fui atrás e procurei algumas coisas. A presença que Moisés pediu é a presença de Deus. E a presença que Deus falou para ele, eu vou mandar um anjo, né, entendeu? Meus feitos aí. Não é que Deus ia junto com ele. E Moisés falou, se a tua presença não for comigo, não for conosco, porque um verdadeiro homem de Deus nunca vai falar comigo, vai falar conosco. Porque o reino de Deus é plural. Ele falou, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Dura coisa Moisés estava pedindo. Por quê? Porque Deus falou assim, eu não posso andar no meio desse teu povo. Não é? Porque ele é duro de coração. É duro de entendimento, demora. E se eu for andar com vocês, vocês vão morrer. Porque eu sou santo. Entende o que Deus está falando? Entende? Vocês estão com um olhar compenetrado? Que bom. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ousado esse Moisés, né? Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés queria que os povos da terra soubessem que Deus andava com ele. Gente, não é pecado você pedir isso para Deus, não. Deus, se tu andas comigo mesmo, então mostra para esse povo que tu está comigo. Sabe o que eu lembrei, gente? Eu tenho meditado nesse testemunho. Ah, você pode meditar em testemunho? Pode. Porque é um testemunho que glorifica a Deus. No testemunho do homem que o pastor contou isso na reunião. E eu lembrava de muito longa data esse testemunho. Do exército americano, o cara era um soldado, e o pessoal sempre tirava sarro dele porque ele cria em Deus. E ele falava de Deus, então tirava sarro dele. Falava assim, e ele não sabia dirigir. E falava, se Deus é Deus mesmo, entra naquele caminhão lá e dirige ele. E eu falei, meu Deus, e agora? E ele pegou, entrou no caminhão. Ele clamou a Deus, falou, Deus, me ajude aí, eu não sei dirigir. E entrou no caminhão, deu partida e deu a volta e estacionou o caminhão. Quando ele voltou, é mais ou menos isso, né, pastor? Não quero exagerar muito, não. Eu gosto de exagerar. Principalmente com as coisas de Deus. Mas Deus já me disse que ele não precisa disso. Porque exagero é mentira. Aí ele pegou e falou assim... quando ele chegou, os outros soldados estavam todos ajoelhados e falando, nós queremos esse teu Deus e tal, não sei o que. Ele falou, mas o que acontece? Não, porque o caminhão não tinha motor.
Isso é Deus maravilhoso. Gente, eu chorei a semana inteira por causa desse testemunho. Mas tu é chorão, hein? Sou. Sou chorão. Gente, eu chorei no caminhão, no meu caminhão, porque o meu caminhão tem motor. Mas eu pedi a presença dele lá, eu falei, Deus, o Senhor vai me colocar em situações, eu tenho certeza. Tu vais me colocar em situações que eu vou ter que exercer a minha fé. Era uma pegadinha para o cara. E quem foi pego? Todo mundo. Deus fez a maior pegadinha. Não é? O caminhão não tem motor, o cara sai andando com o caminhão, gente. Estaciona e fala, pô, consegui dirigir. Esse Deus não é gente. Eu amo ele. Mas a ótica estava só no dirigir dele, né? Mas a deles era uma tremenda sacanagem, né? Brincadeira, né? Ok, não vamos explicar milagre, né, gente? Quem explica é só Deus. Mas então, uma das coisas que podemos pedir, como Moisés, é por direção para o caminho. Moisés pediu, para que eu te conheça, no verso 13 de Êxodo 33, 13. Agora, pois, se achei graça aos teus... Você vê que Deus começa dando uma engrandecida no Moisés, percebeu? Desculpa, gente, que eu vou e volto. Fica aí, não precisa me acompanhar não, tá? Mas deixa no 13 aí. Mas no 12 ele fala assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Moisés queria alguém com ele. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Quando ele terminou isso, e ele falou logo em seguida, agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Então Moisés foi em cima de algo que Deus falou a respeito dele e já trouxe a responsabilidade para Deus. Eu falei, não, se eu achei graça. Agora pense bem, gente. Sabendo e conhecendo um pouco de Deus que eu creio que nós conhecemos, você acha que Deus não deu uma provocada no Moisés para ele entrar nesse nível e orar essas coisas? É lógico, gente. É lógico. Deus estava provocando Moisés a pedir para ele aquilo que ele já tinha falado que ia fazer. O que Deus falou em Êxodo, capítulo 6, verso 3 e 4, que acabamos de ler aqui? Que ele era o Deus presente. Que ele estaria junto, porque Abraão, Isaac e Jacó já tinham conhecido ele como Deus Todo-Poderoso. É ou não é? Mas ele falou, eu vou conhecer, vocês, essa geração, me conhecerá como Deus presente. E lá no Êxodo 34, Moisés já vai clamando, achando que é ele que está colocando Deus na parede. Se achei graça aos teus olhos, ó Deus, eu peço a tua presença, que o Senhor vá comigo. Eu já tinha falado que ele ia, mas ele queria que ele pedisse. Você já entendeu agora? Algumas coisas que você fala, Deus sabe. Deus, tu sabes, Deus. Deus sabe todas as coisas, querido, mas Ele quer ouvir da sua boca. Fala para Ele. Fala, Deus, eu não estou entendendo nada. Esse cara está aí na frente, se enrolou com o microfone, eu não estou entendendo absolutamente nada. Ele já leu o Êxodo, voltou no 32, 13, 14, voltou no 6, era no 13, ficou no 4. Não importa, querido, o que eu quero que você entenda é que Deus é com você. E que Ele quer ser o Deus presente na sua vida. Não é presente se abrir, não. É um presente, né? Presente com você. Em tudo que você for fazer. Amém? Eu estou dizendo para você algo que eu estou experimentando. Experimentando com Deus. Sabe qual é a maravilha da graça? A graça é o tempo de você experimentar. Ela é mais difícil que o tempo da lei? Eu acho. Porque a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é você. Você tem que provar da graça. Ninguém consegue explicar a graça sem antes provar dela. Teoria não funciona. Graça de Deus é experimental. Às vezes, a Bíblia diz que aqui muito foi perdoado, a este foi muito amado. Não é? É mais ou menos isso. Né?
Então, a gente pensa assim, às vezes vem um irmão, vai dar um testemunho, um exemplo, pastor ou eu, oh, a gente era do Saravá, era do Candomblé, era não sei o que lá, fazia despacho e tal, e coisa, e era idólatra, era bêbado, era viciado. E a gente olha muitas vezes e fala, uau, que testemunho, que poder de Deus. Mas eles têm mais, eles precisaram de mais perdão? Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Mas, gente, eu acho que o maior testemunho, e eu incuto isso na cabeça dos meus filhos, e eu vou incutir isso na cabeça deles, e eu quero que incute isso na sua cabeça, o maior testemunho não é quem estava sujo no pecado e hoje está vivendo com Deus. O maior testemunho é você nascer na presença de Deus e viver na presença de Deus, e quando Ele voltar, você for com Ele. Isso é um sinal de fidelidade. Não é você sair, for para a rua, se sujar e depois voltar e falar, e agora tem um grande testemunho, e grava CD. Amém, queridos, Deus é poderoso, amém, Deus é poderoso. Mas aqueles que viveram com Deus, nasceram, são de terceira, quarta geração, de filhos de crente. Glória a Deus que você ainda está na igreja, que você ama Jesus ainda. Esse é o maior testemunho. Não é o meu, não é o do pastor que é o maior testemunho. Ah, porque vocês eram muito pecadores. Oxe, o pastor até fala de uma crise que ele tinha, que o pastor, quando ele ia, toda vez chamava ele aqui, vai dar um testemunho. Marcos, porque era satanista, era alguma coisa. Era... E é verdade, gente, isso na verdade não é nenhuma coisa para a gente se orgulhar, é uma coisa para a gente se envergonhar, porque a gente não conhecia Deus. A gente nunca foi ensinado. Eu nunca ouvi. Se falaram para mim de Jesus alguma vez na vida, eu não me lembro. Eu não me lembro. Quem foi que falou, deixou de falar? Não sei. Eu não sei. Eu não lembro, porque a minha casa não tinha isso. Eu falei já isso para vocês, a gente achava que evangelho, esse negócio de Jesus, era igreja de americano. Eu falei, isso é religião de americano, não é a nossa. Nós somos católicos. A gente não praticava nada, mas a gente era católico. Sou católico não praticante. Era o que a gente falava. Mas, na verdade, a minha casa, minha avó era dona do centro terreiro, meu pai era o que patrocinava, e minha mãe foi criada pelas freiras. Então, a gente não conhece nada dessa história de Jesus. Então, o maior testemunho, queridos, é você nascer num berço evangélico e viver. Evangélico não. Vamos mudar essa palavra, evangélico? Isso aí é coisa que falam que a gente é. Nós somos filhos. Filhos de Deus. É isso que nós somos. Filhos de Deus. Se você aceitou Jesus e hoje Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, Ele te deu o direito de você ser como Ele, filho de Deus. Amém? Então, se nós somos filhos, evangélico é coisa que eles gostam de citar, gente. Esse grupo. Não somos nada melhor do que ninguém, nem nada mais do que ninguém. A única coisa é que Deus nos alcançou primeiro, para que nós possamos alcançar a outros. O povo de Israel era o povo de Deus. Ele ainda é. Deus não tirou nada disso deles. Eles têm a primazia? Tem a primazia. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por causa deles não receberem, isso já era um projeto de Deus, nós o recebemos. Nós que não somos parte da linhagem deles. Amém? Mas Deus ainda vai resgatá-los. Isso é coisa maravilhosa. Então, viver na presença de Deus, ou entender a presença de Deus com você, é tudo o que você vai fazer. Eu lembro que tinha uma música do inferno que dizia assim, que Deus vê tudo que você faz, fala, mas eu não vi a Deus, isso me dá medo. É uma música antiga. Eu não vou nem citar o nome do cara, porque senão eles vão falar, pô, pastor, você lembrou de coisas terríveis, hein? Mas é verdade, querido, Deus é conosco e nós precisamos ter essa consciência em tudo que você vai fazer. Se você está batendo um papo com o seu amigo, Deus está ali. Se você vai trabalhar, Deus está ali. Se você vai comprar uma casa, Deus está ali. Se você vai comprar um carro, Deus estava lá. Oh, aleluia. Você entendeu? Se você vai namorar, Deus está ali. Se você casou, Deus está ali. Se você está brigando com a sua esposa, Deus está ali? Está ali. Feliz da vida.
Não. Queridos, Deus nos ama e Ele está conosco. E a presença dEle é a coisa mais maravilhosa desse mundo. E nós temos a consciência da presença dEle, é muito mais. Amém? Amém? Então deixa eu falar para você dessa presença e aí a gente pode encerrar, porque eu tenho mais coisa aqui, mas isso aqui... Amém. Então... Então uma das coisas é por direção para o caminho, Moisés pediu, para que eu te conheça, verso 13. Êxodo 33, verso 13. E ache graça aos teus olhos, verso 13 também. Outra coisa, pela presença de Deus para o caminho. Então, por direção para o caminho e pela presença de Deus para o caminho. Então, se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Qual de nós é macho suficiente, como diz na minha terra? É homem ou mulher suficiente para dizer, Deus, se o Senhor não falar, eu não saio daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Você tem essa coragem? Então, a partir de hoje, tenha. Tenha. Você tem liberdade com Deus. E Ele... gente... Se Ele falou que ia ser o Deus presente, e depois Ele só ficou provocando, incitando o Moisés, para ver se o Moisés entrava nesse lugar e falava, não, eu quero, Deus, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Amém? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo assim, um Deus que estava doidão para estar com a gente. Gente, entenda minhas palavras, eu não sou desrespeitoso, não estou querendo desrespeitar a Deus. Mas eu vejo assim, Deus estava doido para ter comunhão com o homem. Ele estava morrendo de saudade, gente. Porque Deus tinha comunhão com Adão. O Adão pecou, ficou separado de Deus. O que nos separa de Deus? O pecado. E Deus, entendeu? Ele estava doidão para ter relacionamento com a gente, mas ele só estava cutucando. Aí encontrou o Moisés. Eu falei, esse Moisés, eu vou cutucar ele vai chegar no momento que ele vai clamar a mim. E o Moisés nem lembrou que Deus falou para ele que era o Deus presente, né? Eu serei conhecido nessa geração como Deus presente. Ele não lembrou disso. Ele podia ter orado nesse sentido. Então, o Senhor falou que ia ser o Deus dessa geração presente. Então, pega a sua palavra aí, já que o Senhor só cumpre a sua palavra, cumpra a sua palavra sobre nós. Não é mesmo? Então, eu vejo um Deus amoroso, eu vejo um Deus cuidadoso, detalhista, mas doido, desesperado por nós, para estar convivendo com a gente, junto com a gente, em tudo que a gente fosse fazer. E ele cutucou o Moisés, e o Moisés entrou no lugar que ele queria. E sabe o que Deus falou? Falando da presença, a presença de Deus significa comunhão, segurança e descanso. Gente, eu estou 3 dias na minha casa, não estou indo trabalhar porque eu estou de férias. Um dia de 2016, tecnicamente, um dia de 2016, mais 2 dias de 2017, então, os 3 dias de férias que ficavam me devendo, eu peguei. Eu peguei depois de muita luta. Eu consegui pegar 3 dias de folga. E eu percebo que eu estou em casa e eu estou cansado. Minha cunhada vê. Às vezes eu levanto e falo, ai, que dor nas minhas costas e tal. Mas era para eu estar descansado, não estou fazendo nada. Não fazer nada, descansa também. Você também conhece isso? Não fazer nada cansa também, gente. E ser obeso e não fazer nada no reino do Espírito cansa também. Você fica cansado. Alguém vai falar alguma coisa de Deus, fala, já sei. Quando você está com essa atitude é porque você está cansado. Você precisa cansar em Deus e alcançar a graça dele. Amém? Amém? Então, a presença de Deus significa comunhão, segurança e descanso. 1 João, capítulo 1, verso 3. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Não vale, assim não vale. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então a comunhão com Deus nos traz paz, segurança e descanso. Amém?
Então, sua presença nos assegura a vitória. Você começa a desenvolver em você um caráter de ver as coisas acontecerem sem ver as coisas estarem acontecendo. Por causa da presença de Deus na sua vida. Às vezes você fala uns negócios meio malucos, quem está do teu lado fala, ih, pirou. Ih, doidou. Está falando coisa aí agora. Não era ele que estava reclamando ontem? Que estava não sei o que lá, muito trabalho, não sei o que. Agora está aí falando um monte de coisa, que vai sair disso, que está no Egito, vai sair do Egito. Amém, queridos. Nós temos que crer naquilo que Deus te falou. Você tem que crer naquilo que Deus te falou. Amém? Amém. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Por favor, vamos ficar de pé, queridos. Eu acho que até aqui tá bom. Eu teria outras coisas para falar, mas não é agora. Tudo tem seu tempo. Amém? O pastor disse que vai ficar 3 semanas fora. Será que ele está querendo dizer, hein, gente? Mas o que eu quero que você fixe no seu coração. Deus prometeu para um povo que nem o Espírito Santo tinha. Hoje você tem o Espírito Santo. Então Deus está com você. Ele já está com você. Amém? Ele está morando dentro de você. Né? Eu ouvi um pastor falando um negócio e ele falou assim, quando eu chegar no céu, não sei se você tem essas imaginações, crente assim, de crente, eu tenho. E ele fala assim, eu quero encontrar com Abraão, quero perguntar para Abraão, como que você conseguiu ter um filho 100 anos de idade, Abraão? Noé, como que você passou quase 100 anos no ministério que só ganhou 8 almas e construiu um barco no meio do deserto da areia onde não tinha água? Como, Noé, que você conseguiu fazer isso? Moisés, seu assassino, como é que Deus te amou tanto que se apareceu para você? Você salvou o povo de Israel. E eles, eu creio que eles vão querer falar com a gente também. Eu falei, e como que é ter Deus morando dentro de você? Eu não tinha isso. Amém?